Jesus, pode tomar os seus assentos. Primeiramente é motivo de grande alegria estarmos aqui nessa manhã, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Primeiramente, de antemão, sei que nosso pastor Juscelino não está aqui, mas eu já gostaria de agradecer e externar a minha gratidão por essa rica oportunidade. Nosso irmão Adilson também, que nos confiou essa oportunidade. De antemão já peço perdão aos irmãos por alguma falha, algum erro. É a minha primeira vez e breve você também terá uma primeira vez. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a história de Oséias, sobre os acontecimentos que marcaram essa época e que nós podemos aplicar nos dias de hoje. Vamos aprender um pouco, vamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Irmão, pode tomar o vosso assento. Aqui, a palavra de Deus, através da revista, ela vem nos dar 3 objetivos fundamentais para que nós possamos aprender nessa manhã. O primeiro é destacar o cenário da mensagem de Oséias. O segundo é destacar os acontecimentos na vida de Oséias. E o terceiro é mostrar as lições do livro e aplicar nos dias de hoje. Sabemos nós que quem estudou a revista, quem teve a oportunidade de estudar, pode perceber que o cenário, o contexto em si, que estava se passando ali naquela época, não está muito diferente dos dias atuais, E eu gostaria de aplicar alguns textos, alguns contextos para a meditação nossa nessa manhã. O primeiro tópico que a gente pode perceber aqui, a palavra vem dizer o seguinte: o cenário da mensagem do profeta Oséias, lá no tópico 1:1, lá quase no finalzinho, a revista vem nos dizer assim: e ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Tópico 1:2 vem dizer o seguinte: o engano do culto a Baal. A revista diz o seguinte: o capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama a esposa infiel, para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometiam ao adorarem outros deuses. Como já é do conhecimento de quase todos os irmãos que estudam a palavra de Deus, o profeta Oséias, ele teve que passar uma situação um pouco quanto difícil para poder explicar para o povo. De antemão, já gostaria de deixar bem claro que às vezes nós queremos ser usados por Deus, queremos ensinar a palavra de Deus, queremos exortar através da palavra de Deus. Porém, de antemão, já gostaria de te lembrar que se você quiser, se você, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, ele vai te usar. Basta você colocar na dispensação dele. O porém que ele nunca vai permitir que você fale sobre uma situação sem antes ter passado. E aí é onde que entra a história de Oséias, Aqui na palavra de Deus, no livro de Oséias, o primeiro tópico diz assim: a mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Aí você começa a imaginar o tamanho da adversidade, o tamanho da aflição que aquele homem começa a passar, Imagine Deus, vá, case com uma prostituta. Como será que estava ali o coração daquele homem? Uma situação delicada. A gente que é homem, a gente pode entender, ou pelo menos tentar compreender a situação daquele homem. Imagine você, mesmo que seja quase difícil, você se colocar no lugar desse homem, tente.
Pelo menos por um segundo. Pensa você se casando com uma mulher, e você, assim que vá procurar ela para ter relações com a sua mulher, ela já tinha, para se deitar com outro homem. Imagina você o tamanho da angústia de Oséias. Primeiro ele teve que sofrer, ele teve que passar, para que ele pudesse pregar com convicção o que iria ser pregado. Ali ele, todas as vezes, todas as noites, quando ia se deitar com a sua mulher não estava em casa, tinha ido se deitar com outro homem. Daí começa a angústia, a aflição daquele homem. A palavra, ela não vai nos abranger muito bem, mas eu imagino o tamanho da luta e o tamanho da aflição. Quantas brigas eles tiveram, quantas brigas, quantas contendas, o quão difícil era a convivência dentro daquele lar. O homem tem as suas necessidades, e quando ele ia procurar a sua esposa para saná-las, ela tinha ido se deitar com outro homem. Inclusive, eu sinalizei um texto, abre para mim, meu irmão, por gentileza, em Oséias 2. Olha o que ela disse para ele, em uma discussão. Aqui Oséias estava falando para os seus filhos. Daqui a pouco eu irei expressar os nomes e etc. Mas olha o que ela disse em uma discussão. A Bíblia quem diz, Oséias 2, coloca o versículo 5, por gentileza. Vou ler na minha, que a tradução é diferente, ó. E ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse, olha o que ela disse: vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida, bebida, roupa de lã de linho, azeite e vinho. Eu te convido a meditar nessa manhã. Imagina você um cenário desse, conturbado. Uma mulher chega para você, a sua esposa, a quem jurou lealdade a você, enquanto vida tiver, ela falar isso para você. Imagina a turbulência que era esse lar. E aí o texto vai discorrendo, versículo 6, irmão, por gentileza. Portanto, ó o desespero que estava esse homem. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada. Olha o tamanho do desespero desse homem. Para que ela não encontre o caminho, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não o encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Ele estava num ponto tão difícil que já estava colapsando, já estava num desespero, já estava a tomar medidas que, aos nossos olhos, não teria mais jeito um casamento assim. Porém, Deus sempre falava a ele: volta com ela, fica com ela. Aplicando nos dias de hoje, infelizmente, a igreja se encontra quase da mesma maneira. Hoje nós não nos prostituímos com um homem ou com uma mulher, porém nós começamos a adorar outras coisas, que para Deus não tem diferença. Adoramos o nosso carro, adoramos o nosso trabalho, adoramos a nossa fortuna, a nossa riqueza, os nossos bens. Começamos a deixar de lado aquilo que Deus nos deu. Esse cenário ele se torna após o povo sair do Egito. Deus abençoa, Deus liberta o povo, Deus sustenta, Deus coloca uma coluna de fogo durante a noite porque era muito frio. Deus coloca uma nuvem no sol porque era muito calor durante o dia. Deus provê maná, o povo reclama. Deus provê carne, o povo reclama. As sandálias dos pés cresciam automaticamente, as roupas não envelheciam, não se rasgavam. Por aí você vai entendendo que Deus provia tudo para aquele povo. Porém, eles sempre começavam a murmurar, começavam a deixar os costumes estrangeiros entrarem nas suas casas, começavam a adorar outros deuses. E o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Eu ouso a dizer que ele é um Deus ciumento, ele tem ciúme da sua esposa.
Ele não divide ela com ninguém. E às vezes nós não entendemos que eu e você somos a noiva do Cordeiro. Ele tem ciúme de você. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o trabalho que deixamos de o adorá-lo. Às vezes nós envolvemos tanto com o dia a dia. Esses dias eu estava explicando, conversando com um amigo aqui na porta. Deus, Ele nos abençoa. Deus nos honra. Começamos a trabalhar, começamos a viver bem. Porém começamos a querer sempre mais. Queremos agradecer, agradecemos e queremos sempre mais. E aí o carro que nós temos já é um carro velho, precisamos de trocar. Tudo bem. É bom, o carro mais novo é bom. Porém parcelamos esse carro em 36 prestações. Não cabe no nosso orçamento, mas nós damos um jeitinho e aplicamos essa conta na nossa despesa. Aí temos que trabalhar no sábado, temos que trabalhar no domingo, temos que trabalhar no feriado. Não temos tempo para mais nada, a não ser trabalho. Da mesma forma acontece com casa, com imóvel, com tudo. Tudo, começamos a focar a nossa visão, o nosso pensamento nas coisas seculares. E deixamos de adorar a Deus, ou seja, o nosso esposo. Deixamos de dar a atenção que ele merece. Nós como homens do lar podemos entender e compreender o quanto é bom. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente chega em casa, está a nossa esposa. Muitas das vezes o café já está quentinho, prontinho, feito na hora. E ela vem, nos abraça, os filhos. E nós sabemos o quão é gratificante isso. E esse eu acredito que seja o sentimento de Deus, né? Ele fez tudo por nós. Como vários, quase todos aqui na nossa igreja temos os nossos testemunhos. Alguns eram drogados, outros alcoólatras, outros viviam em prostituição. Vivíamos como ovelhas desgarradas. Porém, Deus foi lá com um braço forte, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe à tona. E hoje nós temos vida, temos saúde, temos paz, e não prestamos um culto de adoração verdadeiro, genuíno. Chegamos dentro da igreja, nos colocamos a pensar nos nossos afazeres por lá de fora. Esse era o cenário. Deixaram de adorar a Deus, e quando você deixa de adorar a Deus, as outras coisas começam a entrar no seu coração. Aqui eu também assinalei um pouco mais à frente, no 1:3, as consequências da infidelidade de Israel. O texto vai nos dizer: Israel buscava entender as suas causas, que traziam sofrimento ao povo, e descobriu a apostasia deles, a razão de todas as mazelas que enfrentaram. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os abandonou em toda a sua jornada, desde o seu país até aquele momento. Sempre quando você entrar em uma situação, eu fiz comigo e deu certo, está dando certo até agora. Uma provação, uma luta, uma aflição, você tem que fazer duas perguntas. É da vontade de Deus? Peça confirmação da parte de Deus. Ore, peça a Deus. Ele vai te confirmar. Se for da vontade dele, amém, aceite. Aceite, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem hora que eu fico vendo pessoas que passam tanta luta, tanta aflição, eu fico me pensando, como é que consegue? Um exemplo claro, e está aí com o nosso pastor Adilson, né? Tem hora que ele fica testemunhando as coisas que passam, eu fico encabulado. Mas se fosse eu, já tinha parado há muito tempo. Porém, se não for algo que Deus colocou na sua vida, uma permissão dele, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Qual que é o certo, irmão Rodrigo? Arrependa-se. Você pecou contra o seu irmão, você pecou contra algo com Deus e você viu que esse pecado precisa de um perdão. Então, o nosso pastor, confesse o seu pecado, deixe-o, comece. Não é feio você assumir que você errou. Feio é você ficar no erro
e você permitir que as pessoas que estão ao seu redor sofram por causa disso. Um exemplo muito claro é Jonas, né? Jonas estava errado, fugiu, entrou no barco, a tempestade veio, tiveram que jogar tudo que estava dentro do barco fora para tentar segurar o barco, já estava em tempo de despedaçar. Quando já estava quase tudo acabado, ele falou, realmente foi eu mesmo, me joga no mar que vai acabar. Meu irmão, quando você está errado, você tem que entender que até os que estão ao seu redor irá sofrer. Então é muito mais fácil você chegar, pastor, aconteceu assim, 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 assado. Amém, irmão, a gente vai orar, se for preciso uma disciplina, você vai ser disciplinado, eu vou ser disciplinado, e vida que segue. Tem um amigo meu que ele costumava dizer, é melhor você estar preparado e não receber a oportunidade do que receber e não estar preparado. Já pensou se Cristo volta e você está desconcertado? Era esse o caso. Só que Deus tinha que permitir que Oséias passasse por aquela situação para mostrar a ele o que ele sentia, qual era o sentimento de Deus. Você que tem o sonho de ser um profeta, um ministro da palavra do Senhor, boa coisa você quer, boa coisa você almeja, só que você vai ter que passar por situações que talvez você não vai entender. A única coisa que vai te restar é aceitar. E Oséias estava passando esse período de dificuldade. Pouco mais à frente eu sinalizei aqui também no tópico 2. 2.1. Lá na frente, está escrito assim: o adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, olha isso aqui, irmãos, todos os outros relacionamentos certamente estarão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Eu te chamo a atenção para esse texto. Não sei se você conseguiu compreender, mas se você não estiver bem com Deus, você já está com mais do que meio caminho andado para as outras coisas não darem certo. Quando você está bem com Deus, o pastor costuma dizer, se você está bem na sua casa, você está bem com todas as outras coisas. E é dessa forma que funciona. Eu já presenciei, eu já passei por isso. Todas as vezes que eu me decaía na fé, que eu me enfraquecia, que eu parava de orar, minha vida em casa virava uma tormenta. Minha vida no trabalho virava uma dificuldade maior do mundo. E é o que eu acabei de dizer atrás. Você pergunta a Deus, Deus, é permissão do Senhor ou é uma falha minha? Todas as vezes, por incrível que pareça, era falha minha. E eu me voltava aos pés do Senhor e começava a orar, começava a pedir misericórdia, me consertava com Deus e as coisas alinhavam. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Queremos ter uma vida tranquila, queremos ter estabilidade, queremos ter uma vida familiar bem alicerçadas. Porém, começamos da maneira errada. Aquilo que é prioridade nós deixamos para depois, nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo secular que esquecemos as prioridades, ou a principal, que no caso é a presença de Deus. Aqui no tópico 2.2, vai falar a respeito dos filhos, né, de Oséias, que Oséias teve. O primeiro se chamava Jezreel. A segunda, que era uma menina, se chamava Loruama. E o terceiro se chamava Loami. Interessante, lá em Oséias a palavra vem dizer, lá em Oséias 1.4, significado. Olha o que significa Jezreel. Deus semeia. Também era o nome da cidade que Jezabel, a idólatra sanguinária, fora morta. Esse era o primeiro nome do primeiro filho, Jezreel. O segundo, Loruama, que significa não, compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Tem muitas pessoas que gostam de pregar, né, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Realmente Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justiça.
E o terceiro se chama Lo-Ammi. Está lá em Oséias 1:8, que significa não, meu povo. Para quem costuma dizer, né, que Deus só fala sim, sim, sim a todo tempo, não é bem assim. O que eu assinalei para estendermos juntos? Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte. Antes de eu ler, para os irmãos entenderem. Às vezes não entendemos e não compreendemos o porquê das situações. Às vezes nós fazemos algo que nem nós mesmos entendemos ou sabemos o porquê que fizemos algo. Porém, Deus sempre tem um propósito. Imagino ele colocando o nome ali nos filhos e Deus já sabia, né? Qual era o significado daqueles nomes. E olha o significado dos nomes, irmão, quão marcante. Deus julgará Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Olha o tamanho do juízo que Deus estava derramando ali sobre aquela nação. Deus profetizou através dos nomes dos filhos de Oséias, lá atrás, lá no nascimento. E às vezes você está passando uma dificuldade, uma luta, uma aflição, e você acha que não tem mais fim, né? Porém, Deus conhece lá atrás, antes de começar a sua prova, e Ele conhece lá na frente, a hora que vai terminar, da maneira que vai terminar, se vai terminar, está nas suas mãos. Aquele povo era para caminhar 40 dias, caminhou 40 anos. Por quê? Porque começaram a murmurar, começaram com idolatria, está nas suas mãos. Qual é o tempo que você vai querer que passe essa prova? Meu irmão, para de reclamar, para de murmurar, para de criticar, para de falar dos outros. Volta em oração, volta no jejum, volta na leitura do palavra, se consagra ao Senhor, que rapidinho essa prova passa. Você pode perguntar para esses grandes homens de Deus que a gente tem aqui na igreja, não precisa de você ir na internet não. Pergunta para eles. O segredo é adorar, por incrível que pareça, é só adorar, só rasgar o coração. Né? Inclusive, agora está passando, né, aquela série da Reis, né? Eu fiquei meditando o tamanho da lambança que Davi fazia, né, que ele fez, e só que era um homem, como se diz, do coração aberto. Ele reconhecia que estava errado, se prostrava, pedia perdão a Deus, e era um homem segundo o coração de Deus. E nós, com a nossa arrogância, às vezes não queremos confessar a Deus. O pastor disse algo aqui muito importante esses dias, sexta-feira, ali em cima. Por que ele ora, né, caladinho? Eu já tentei, irmão, mas eu dormi, não consegui orar não. Ele falando que a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus. E aí como que você vai orar alto e vai confessar os seus pecados a Deus? Você dá conta? Meu Deus, eu fiz assim, assim, assar. E o irmão do lado já descobre o pecado, aí não tem jeito. Então assim, temos que ter essa hombridade. Por isso que, aí depois tudo fez sentido, pastor. Por isso que Deus manda eu entrar no meu quarto e fechar a porta. E além de eu fazer isso, eu ainda ligo a caixinha de som agora, né? E eu ligo o som, aumento o som, aí ninguém escuta nada. Aí eu posso me deleitar, eu posso chorar, eu posso espumar o canto da boca orando. Então assim, a gente tem que crescer, irmãos, na graça, no conhecimento, na sabedoria. A gente tem. Aí às vezes a pessoa fica assim, lá em casa mesmo, minha mãe não está assistindo, por isso que eu estou falando. Ah, mas você está parecendo um crente da Deus e Amor, você vai para a igreja todo dia. Eu vou para onde? Como diria o apóstolo, não é para onde irei eu, se tu tem as palavras de vida eterna. O que eu vou ficar fazendo em casa? Vou para a internet, eu vou para a televisão assistir? Não, eu vou para a casa do Senhor. Todos os dias que eu estou aqui, eu tenho crescido na graça, crescido no conhecimento. Temos homens, temos mulheres de Deus aqui que nos ensina, que nos instrui, que nos alimenta. Isso é muito gratificante. E aquele povo, eles começaram a parar de adorar a Deus, para começar a sua idolatria, começaram a adorar outros deuses, começaram a aprender outros costumes, e aí a vida só foi em decadência. Olha aqui no 3:2, tópico 3:1. O extraordinário amor de Deus, é esse que é o tópico que tanto me constrange. Apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitar a Deus, o chamado amoroso de Deus,
se fez ouvir através da mensagem do profeta. Aí o profeta irá dizer: conserta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Está lá em Oséias 14:1. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Está lá em Oséias 1, 10, 11 adiante. Ou seja, o Senhor já tinha prometido as bênçãos, já tinha prometido as terras, já tinha prometido somente coisas boas. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida, irmãos. Você tem noção o que é isso? O que é que nós estamos trocando? Vê se faz sentido. O nosso problema, meus irmãos, é porque a nossa visão ela é muito limitada. Nós pensamos muito nas coisas dessa terra. Nós temos um céu de gozo, um céu que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais fome. Nós iremos governar sobre a nação, juntamente com Deus. Nós seremos amigos de Deus. Às vezes nós ficamos pensando como era maravilhoso, né? Deus todos os dias descer ali no jardim, falar com Adão, conversar. Nós conversamos com um ser humano cheio de falhas, cheio de erros, e ficamos tão alegres, né? Rapaz, que cara inteligente. Cresceu tanto o meu intelecto, imagine com Deus. Nós teremos essa oportunidade novamente. O único motivo, a única coisa que pode nos impedir somos nós. Nós temos que cada dia nos desembaraçar deste mundo e voltarmos para Deus. Interessante aqui em rápidas palavras é o trigo e o joio, né? Tem algumas semelhanças, porém diferenças. O trigo, o joio, quanto mais ele vai amadurecendo, o ponto de colheita, ele vai se afundando para a terra as suas raízes. Já o trigo não, as raízes vão saindo da terra. Temos que ser assim, meus irmãos. Temos que parar de nos prender tanto nessa terra e começarmos a desprendermos, porque afinal de contas não sabemos quando a trombeta irá soar, ou quando ele irá nos chamar. Estamos aqui, estamos bem, estamos com saúde, porém podemos sair ali afora e partirmos. E para onde iremos? Então esse era um quadro. Deus mostrava, Deus falava com aquele povo. Porém eles começavam a se corromper, e Deus teve que permitir Oséias passar por tudo isso, para ter, como se diz, eu esqueci a palavra correta, não é autoridade, muito bem a palavra correta, mas para ter, não me recordo a palavra, para ter autoridade para falar sobre o assunto. Ele podia falar porque ele passou por aquilo, ele estava passando por aquilo. E mesmo eles abandonando, mesmo aquela nação, se prostituindo com outros deuses, abandonando o Deus de Israel, Deus fazia como Oséias, ia lá e buscava e trazia de novo. Então nós temos, meus irmãos, que nos voltar para as coisas de Deus. Por quê? Porque esse amor, essa graça, ela vai findar. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, acabou. Consolador será levado. E quem nos convence do pecado, das nossas falhas? É o Consolador, né? Então aqui, um chamado ao arrependimento, 3:2. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ensinava a trazer de volta a esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel. Ou seja, Oséias corria lá e queria trazer de volta, para que não ficasse mal falada, para que não começassem a falar e falar da sua esposa, afinal de contas era a sua esposa. Esse mesmo cuidado Deus tem conosco. Nós nos corrompemos, nos prostituímos com outras coisas, com outras situações, e mesmo assim Deus usa um servo dele, coloca aqui num domingo, coloca numa terça, coloca numa quinta: arrependei-vos, volte, mesmo assim nós caímos. Quanto mais caímos, mais escândalo acontece. Podemos ver escancaradamente nas mídias sociais por onde andamos,
Como eu disse a última vez que eu ministrei, antigamente quando você falava assim, Zenildo é dessa época, vamos fazer um negócio, eu sou crente. Nego, não, então você não precisa nem dar entrada, pode levar, depois a gente acerta. Hoje se você fala que é crente, o cara, vixe. E tem outros que nem falam, já cancela logo. Então assim, Deus tem esse cuidado conosco, Deus sempre fala, Deus sempre instrui, Deus sempre usa, conserta, te endireita. Não é que nós somos perfeitos, mas nós temos que buscar a santificação. Um dia seremos perfeitos sim, porém nós não podemos andar em caminhos torpes. Por quê? Porque degradamos o nome da instituição igreja em si. E a igreja é a noiva do Senhor. Lá no no tópico 3:3, a dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. Esse é o amor de Deus para conosco. Mesmo ele sabendo que iríamos traí-lo, mesmo sabendo que iríamos para o mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, iríamos nos desviarmos do caminho dele, ele sempre nos amou. Pelo contrário, ele nos amou primeiro. Antes mesmo de pecarmos, ele já havia oferecido o seu filho por expiação dos nossos pecados. Esse é o tamanho do amor de nosso Deus. Não interessa o que você fez, o que você faz ou o que você irá fazer. Tenha 100% de convicção. Outra coisa, aspas, o inimigo tem uma estratégia que ele sempre coloca na vida das pessoas que estão erradas. Quase todas as vezes que iremos convidar a pessoa para fazer um apelo, hoje não. Eu vou me consertar primeiro, eu vou me preparar primeiro. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não tem mais jeito, que você não tem mais conserto. Sempre terá uma saída para a sua vida, sempre terá, independentemente do que for, sempre terá. Aqui no tópico ainda 3:3, já no finalzinho, olha o que o comentarista diz. O pecado afeta o relacionamento com Deus e, em detrimento disso, também o relacionamento com o próximo. Ou seja, para resumir, o pecado ele causa males tão grandes, tanto com Deus quanto com o próximo. Eu já presenciei isso, eu já vivi isso. Todas as vezes que eu me enfraqueço na fé, parece que as coisas ficam tão complicadas que não dá certo nem com o meu próximo. Quantas e quantas vezes eu estava ruim, estava fraco, não sabia nem o que era orar, não queria orar. Porque realmente orar é difícil, meu irmão. Se acordar 4:30 da manhã, quem tem carro ainda é bom, né? Porque hoje sai da cama, já entra para dentro do carro, fecha o vidro, não desce para abrir o portão, só aciona. Chega na porta da igreja, já entra na igreja quentinha. Mas você sair de casa durante o frio, você vir de moto, você chega aqui quase congelado. É sacrifício. É uma dificuldade, porém é um sacrifício que nos fortalece. Quanto mais você ora, mais fortalecido você fica, melhor fica o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, com as pessoas. E essa lição, ela vem nos expressar isso. Inclusive, eu até sinalizei aqui. Realmente, esses tópicos são maravilhosos. Aqui na conclusão diz assim: o amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Está lá em Romanos 5:8. Um amor incompreensível e imensurável aos olhos humanos. Está lá em Efésios 3:18-19. Mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos os dias. Para concluir, é esse o amor de Cristo. O amor de Cristo que, assim como ele permitiu que Oséias amasse uma mulher adúltera, se casasse com ela, fosse atrás dela, todas as vezes que ela caía, ele ia atrás. Assim o Senhor é conosco. Todas as vezes que você cai, você pode ter certeza que ele vai, às vezes ele, como se diz, o pecado ele tem perdão, só que também tem consequência. Às vezes você vai ter uma consequência, mas todas as vezes que você voltar, ele vai estar de braços abertos para te receber. E assim que seja em nossas vidas, meus irmãos. Que possamos estudar mais a respeito desse livro de Oséias, que ele fala muito profundamente em nossos corações. Sempre há uma saída, sempre há uma esperança. Enquanto há vida, há esperança.
Amém? Eu peço perdão aos irmãos pelas minhas falhas, é a primeira vez. Mas agradeço a Deus pela vida do pastor Adilson, pela vida do pastor Hamilton que me liberou, que hoje era para mim estar na porta. Agradeço por cada um de vocês que estão aqui. E desde já